Quem é o responsável pela taxação americana ao Brasil? É o governo. O governo que só se solidariza e anda de mãos dadas com países de ditaduras, como Venezuela, Cuba. Quando existe um conflito no Oriente Médio, ele decide ficar inicialmente do lado do Hamas contra Israel, o único país democrático do Oriente Médio. Quando o conflito aumenta, o governo fica do lado do Irã, condenando Israel. Então, quem procurou esses conflitos todos com os Estados Unidos não foi o nosso partido, foi o governo. Somos contra taxações. Não queiram colocar na conta de um partido que, na sua essência, tem o liberalismo econômico como base fundamental, o que é culpa do atual governo. Então, a primeira verdade que queremos dizer é de que eu ouvi o líder anterior falando para a imprensa de que nós fizemos voto de louvor. Ora, o voto de louvor foi pela primeira manifestação do presidente Donald Trump de solidariedade a Bolsonaro. É só ver o voto de louvor. Nós não louvamos, como eles estão querendo imputar, por taxações. Agora o governo tem 21 dias, e já que dizem que o governo é tão democrático, tão habilidoso, sabe usar a diplomacia, que resolva o problema. Nós, brasileiros, não queremos ser taxados. Agora o governo tem 21 dias para negociar. A taxação só começa em 1º de agosto. Eu quero ver a capacidade do governo. Agora, querer colocar a culpa nos outros, isso é sempre uma tática do PT, da esquerda e do Lula. Sítio é do amigo, triplex é do amigo. Agora, quando vem taxação, a culpa é do PL. Então, de brincadeira. Procurem outro para colocar a culpa ou assumam suas próprias culpas. Este é o primeiro recado que eu gostaria de dizer. E não estou subestimando a capacidade, não. Acho que eles têm que resolver o problema mesmo, para isso ganhar a eleição. E não venham querer dizer que nós fizemos voto de louvor por causa da taxação que aconteceu antes, que o voto de louvor foi votado antes disso e por um outro motivo. Então que falem a verdade ao país. A imprensa, e quero parabenizar o trabalho de vocês, tem o dever de ser fiel e verdadeiro na informação ao povo brasileiro. Não caiam na enganação da esquerda, que quer enganar o povo, dizendo uma coisa que não é verdade. Nós não vamos cair no conto da taxação e esperamos que o governo eleito resolva o problema do país no campo da diplomacia, no campo das relações internacionais. Se o governo ou os petistas dizem que Eduardo Bolsonaro tem mais força pelo trabalho que está fazendo nos Estados Unidos, licenciado inclusive como deputado federal, do que toda a diplomacia brasileira, relações exteriores chefiado por Mauro Vieira, Celso Amorim, embaixada em Washington, é no mínimo então uma declaração de incompetência do próprio governo. O que se percebe é que na verdade isso não passa de narrativa. O governo teve tempo. Nós precisamos conviver com o mundo real. Nós não gostamos de taxação. Eu sou do Novo, Partido Liberal. Nós somos contra mais impostos. E o governo, esse sim, gosta de novas taxas, impondo sempre novos impostos ao cidadão brasileiro, como a gente tem visto no caso do IOF e tantos outros casos. Nós precisaremos do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, para resolver esse problema. Até porque um outro fator importante que não pode ser esquecido é a interferência do Poder Judiciário. Aqui no Brasil, por exemplo, no Congresso Nacional, que também tem significado interferências pelo costume que os ministros estão tendo de desrespeitar a Constituição e seus limites nos assuntos de outros países. A própria empresa do Donald Trump, Trump Media, está processando Alexandre de Moraes, que agora está intimado lá nos Estados Unidos em virtude de decisões que a empresa do presidente americano diz serem além da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O mesmo aconteceu com a SpaceX, uma outra empresa que nada a ver tem com o X do Elon Musk, que foi bloqueado no Brasil e que sofreu bloqueios de suas contas bancárias aqui no Brasil, e qualquer jurista sabe que o que Alexandre de Moraes fez foi inconstitucional e ilegal. Agora, o que nós precisamos ver é uma diplomacia que age em favor da democracia e das boas relações entre os países, e não vai dar para contar com o governo Lula para isso, pelo que se percebe.
Então é preciso que o Congresso Nacional, o legítimo poder para resolver esses conflitos, se coloque agora no centro da discussão e da nossa parte, da oposição, do PL, do Novo, e percebemos também de vários outros partidos, o presidente Hugo Motta terá todo o apoio para, junto com a iniciativa privada, buscar uma solução que certamente e infelizmente não virá do governo Lula. Todos estamos tristes, preocupados com essa taxação. A gente sabe que isso vai prejudicar setores produtivos do Brasil e nós não apoiamos de forma alguma. Mas queremos dizer que, infelizmente, o governo ainda quer botar a culpa no Bolsonaro ou em quem quer que seja. O único responsável é ele mesmo. Lula só ataca os Estados Unidos, desde as eleições, chamando Trump de nazista, agora nos BRICS, querendo conclamar os países do BRICS para não utilizarem mais a moeda americana, querendo utilizar uma outra moeda. É claro que tudo isso foi que influenciou a decisão do Trump. Ele não está fazendo nada por causa de pedido de ninguém. Ele está olhando para os interesses do seu país, coisa que o presidente daqui não faz. Basta ver que o Trump zerou as tarifas da Argentina. Zerou. Por quê? Porque a Argentina tem um presidente que sabe dialogar com os Estados Unidos. Ao contrário daqui. E basta ver que o presidente americano, ele já tem esse costume, né, de taxar aqueles países que violam os direitos humanos, que violam a liberdade de expressão. Ele usa a taxação como arma para defender a democracia. E é por isso que nós estamos sendo taxados, infelizmente. Então, o que a gente espera é que o governo tenha um mínimo de sensibilidade nesse momento. A gente sabe que é difícil até contar com isso, mas, quem sabe, com o presidente Hugo Motta, o presidente Alcolumbre trabalhando junto, que possam enxergar que a solução agora não é querer aplicar reciprocidade. Isso vai causar uma bomba ainda maior para o Brasil. Imagina o Brasil se colocar contra, querendo dar as mesmas medidas com relação aos Estados Unidos, sendo que o Trump já avisou. Para cada tentativa dessa, ele vai aumentar ainda a taxação. É preciso ter muita calma nessa hora, tem que olhar para os interesses do povo brasileiro. Somos totalmente contra a taxação. Isso aí já é uma fake news grave do governo, que ele não quer resolver o problema pelas declarações que ele está dando. O governo não quer. O governo não tem armas para lutar contra os Estados Unidos na guerra comercial. A segunda maior economia do planeta não teve, que é a China, quanto mais o Brasil. Então o que precisamos fazer urgentemente é o governo entrar na mesa de negociação, do diálogo, usar o Itamaraty para isso. Mas pelo que estamos observando, isso não vai ocorrer. Então cabe ao Congresso, foi o que falamos para o presidente Hugo Motta, para procurar o presidente Davi Alcolumbre, para conseguirmos achar uma solução nesses 21 dias que falta para o início da taxação. Se vir essa taxação de 50% no dia 1º de agosto, e se o governo Lula dobrar a aposta, como ele sempre dobra, basta observar as declarações da sua esposa atacando a soberania dos Estados Unidos, basta observar as declarações do governo Lula atacando os Estados Unidos desde as eleições, então fica claro o que está acontecendo. Então não venham dizer que estamos numa democracia saudável, porque não estamos. A Suprema Corte hoje está rasgando a Constituição de forma reiterada, atentando contra o Estado de Direito, e tudo isso está sendo levado em consideração. Mas precisamos resolver esse problema urgentemente para evitarmos o mal maior, que é essa taxação de 50% já em agosto. E pode piorar se Lula dobrar a aposta. O presidente Donald Trump é muito amigo da família Bolsonaro e do presidente. Entendemos até que ele, ao citar, é um gesto ao presidente Bolsonaro, mas a carta é muito ampla. Eu acho que é um conjunto de fatores que o levou a tomar a decisão que tomou. Mas o próprio deputado Eduardo, lá nos Estados Unidos, ele comemorou, entre aspas, a decisão do presidente Donald Trump, porque ele fala em anistia, regulação das redes sociais, né, para ter a liberdade de expressão, e também responsabilização, no caso do ministro Alexandre de Moraes. Eu vi a postagem do deputado Eduardo Bolsonaro, eu não vi festejar a questão da tarifa, da taxação. A manifestação dele é de gratidão a um gesto que é importante, porque ele está lá trabalhando justamente o que ele sempre acreditou, que é uma perseguição especial do STF
e isso nós todos concordamos, da oposição, do PL, que estamos em um momento em que há uma perseguição clara a quem é conservador, a quem é de direita, por parte de alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal. Isso não é normal, não é constitucional, o devido direito, o devido processo legal não tem sido respeitado, e ele tem feito o seu trabalho. Lógico, veio uma decisão, eu acho que muito maior do que até ele mesmo esperava. Ele demonstrou estar surpreso com a decisão tão radical do presidente Trump, que é o perfil dele. Nós não vamos nunca celebrar, nem ele, nem ninguém, taxação em nenhum momento contra os brasileiros. Mas queremos acreditar que o governo vai fazer seu trabalho e resolver esse problema. O que eu vi dele é uma manifestação de gratidão pelo gesto, inclusive a citação do seu pai, mas nunca nem ele e nem ninguém do PL será festejar taxação de nenhum brasileiro. Líder, o líder do PT disse que vai entrar hoje à tarde com mais um pedido de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. A tática do PT é sempre buscar culpados para os erros deles. E agora querem buscar o Eduardo Bolsonaro para Cristo. Eu acho que isso é uma tática muito ruim, que daqui a pouco acabam o habilitando de verdade para ser candidato a presidente. Pessoal, olha só esses resultados que eu fiz aqui na internet. Esse é um vídeo do Nicolas Ferreira que eu postei aqui na internet. Está com mais de 800 mil visualizações e veja só quanto esse vídeo me rendeu. Será que não é um ótimo valor? Olha só também esse do Ronaldo Caiado, quanto ele me rendeu, mais de 3 mil reais. Olha esse outro do Ronaldo Caiado, quanto ele me rendeu. Ou seja, tudo isso trabalhando aqui na internet, usando apenas o meu celular. Se você quiser aprender como trabalhar com seu celular e faturar também aqui na internet, na plataforma do YouTube, você pode fazer isso e você pode rentabilizar mensalmente trabalhando na sua casa. Você nem precisa estar trabalhando mais para os outros. Se você quiser, você apenas complementa o seu salário. Ou então, se você dedicar-se, você pode viver exclusivamente da internet, trabalhando diretamente da sua casa. Basta você ter um telefone celular ou um computador conectado à internet e pronto. Tem um link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição com uma aula, um passo a passo te ensinando o caminho de como você pode fazer esses resultados ou até muito mais do que isso aqui na internet. Se você quiser aprender, assista a aula gratuita que está lá no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e aprenda essa nova profissão. Ainda que você não saiba de nada, ali tem um passo a passo do zero te ensinando como você fazer isso aqui na internet e viver trabalhando da sua casa, do conforto da sua casa e rentabilizar pelo menos de 2 a 5 mil reais, você é capaz de fazer. Se você quiser entender mais, se você quiser saber mais, clica no link no primeiro comentário fixado e assista a aula que está lá, que é totalmente gratuita. Pois é, pessoal, vocês já sabem de quem é a culpa, né? Dessa questão da taxação aí do Trump. A culpa é exatamente do presidente que está aí, mas a esquerda está preparando uma campanha para culpar a direita e Bolsonaro, para dizer que o grande responsável pela taxação do Brasil se chama Jair Bolsonaro. Ou seja, justamente pelo fato de que o Trump é aliado de Bolsonaro, agora eles querem dizer que o Eduardo Bolsonaro conversou com o Trump. Essa é a ideia, para fazer o povo acreditar nisso. Que o Eduardo conversou com o Trump, articulou para que o Trump trouxesse essa taxação ao Brasil para queimar o Lula. Ou seja, eles querem jogar essa culpa agora na direita e no Bolsonaro. Eles não querem assumir a responsabilidade que a culpa dessa taxação é exatamente pelo que o Lula fala e o que ele está fazendo. Veja só, as falas da Lula, ou seja, da Janja, e do Lula é exatamente oposto, é contra a democracia. Você vê, o jornalista foi fazer uma pergunta ao presidente Lula e ela de forma sutil disse: eita, meus vira-lata, meus vira-lata. Ou seja, ela mandou em direto e ninguém é bobo, ninguém é besta. Todo mundo sabe o que foi que ela quis dizer com aquelas palavrinhas ali, entre outros sentidos. Então veja só, eles fazem a besteira, eles fazem a lambança e agora, para se livrar, querem vender a narrativa para o povo brasileiro de que o Trump está aliado com o Bolsonaro para taxar o Brasil, para queimar o Lula e todo mundo se ferrar. Mas o Lula, ele disse que
era para usar outra moeda e não o dólar. Ele falou mal do Trump nas eleições. Ele disse que o Trump era isso, era aquilo. Ele fez campanha contra o Trump, torceu para a Kamala. Como não teve nenhum diálogo com o Trump, então, ou seja, ele se aliou com outros ditadores e não presidente, não procurou democracias para fazer acordos comerciais. Então, essa taxação aí, o Trump está respondendo exatamente pelo que o Alexandre de Moraes está fazendo com os Estados Unidos, com as empresas do Trump, e também pelo que o Lula está fazendo com relação a querer queimar os Estados Unidos. Então, é exatamente isso que está acontecendo, e o Lula fica nesse joguinho aí querendo fazer uma cortina de fumaça, mas ele atirou no próprio pé. E agora o presidente Lula, depois dessa taxação, quer se levantar contra o Trump, querendo dar uma resposta. Ou seja, o que o Brasil vai fazer? Contra a maior potência do mundo. Quer dizer que o Brasil, um país que está lá embaixo na economia, quer se levantar contra a maior economia do mundo para fazer o quê? Qual é a resposta que nós temos para dar à altura e ainda se sobressair de forma quase que intocável? Não tem condição. Se o Lula quiser dar uma de herói, quiser dar uma de machão e querer dizer, então se você vai taxar, eu vou taxar também, quem vai dançar no final das contas é o Brasil, porque a maioria das empresas que está aqui no Brasil vem de fora. Quem tem mais influência no mundo estrangeiro, na economia e tudo, é os Estados Unidos. O Brasil tem influência em quê? O Brasil só tem a China, só tem alguns países aí da Arábia Saudita, da Turquia, só esses países aí que não tem nada a ver com democracia. Ou seja, como é que nós vamos sobreviver se esse presidente daqui querer se levantar contra uma potência contra os Estados Unidos? Então, eu acho que é muita arrogância, eu acho que é muita prepotência, eu acho que o Lula deveria dar um passo atrás, voltar e dizer, desculpa aí o que eu falei, vamos sentar, vamos negociar pelo bem da nação. Eu não gosto nem de você, mas pelo bem da nação, vamos conversar, vamos negociar para que nem se prejudique o meu país, nem nós deixe de exportar, de importar e tudo fique numa boa. Se ele tiver humildade, se ele tivesse humildade ou se ele tiver, ele vai fazer isso. Se ele deixar o orgulho tomar conta, ele vai fazer exatamente aquilo que um antidemocrático faz. Se levantar contra e querer impor alguma coisa, e isso não vai levar a lugar nenhum. Essa é que é a realidade. Deixa o like, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.